Vamos lá, bom dia. Dando continuidade aqui ao direito administrativo, começando do zero, com continuidade dos exercícios de princípio da administração pública. Ontem paramos na aula anterior, paramos nas questões, na questão 21, dando continuidade, questão 20, aliás, dando continuidade na questão 21. Questão 21, Sebraspre, Tribunal Regional, deixa eu botar aqui a ferramenta de marcação. Tribunal Regional da oitava região, desculpa, oitava região. Terceira região é o TRF, né, que eu vou fazer, Analista Judiciário Contabilidade 2016. Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração pública. Vamos lá. A administração pública deve, em caso de incompatibilidade da preferência, a aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade. É que os princípios, em geral, igual no direito constitucional em relação à teoria geral dos direitos fundamentais, não existe hierarquia, né? Os princípios, direitos fundamentais, até os direitos materiais, no caso concreto, não existe hierarquia entre eles, né? Você tem que verificar no caso concreto qual é o que se aplica, né? Quem tem preponderância no caso concreto. Aí vai dizer, Edvan, nenhum direito é absoluto, inclusive no direito fundamentais, nenhum. Nem a vida da pessoa, nem, porque até em caso de, né, legítima defesa, caso de guerra declarada, você, né, o direito à vida é relativo, né? Você tá lá, a pessoa veio atacar você e você em legítima defesa veio a tirar a vida dela, no caso concreto levado ao judiciário, você vai alegar legítima defesa, ou seja, seu direito, né, de legítima defesa da sua própria vida em relação à vida do outro não teve uma preponderância, a vida dele é melhor do que a sua. Então, nada é absoluto, né? A não ser, aí aprofundadamente, aí tem pessoas, né, tem doutrinadores que falam que tem um direito que poderia ser absoluto no nosso ordenamento jurídico, seria a não tortura, o princípio, né, da tortura, da não tortura. Não seria admitido no Brasil. Mas aí aqueles mais, né, filosóficos perguntam, e se tivesse um caso, assim, meio esdrúxulo, a pessoa falou que botou uma bomba, Maracanã lotado, e que vai explodir a bomba e só ela sabe onde é que tá. E aí? Pode ou não torturar essa pessoa? Para saber salvar Maracanã lotado, 50 mil pessoas, nem sei quanto é a capacidade atual. E aí? Aí entra, né, várias discussões filosóficas, né? Porque no Brasil é proibida a tortura, em nenhum caso que você possa comparar hoje, tirando esses duchos, você vai admitir a tortura, né? Seja para saber se a pessoa roubou, seja para a pessoa saber se a pessoa, né, escondeu, não sei, escondeu uma criança, essas coisas que ocorrem em filme, né? Filme na realidade também. Vamos continuar, para não viajar muito já no começo. A publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições? Pode, né? Casos de segurança nacional, intimidade das pessoas, você pode sofrer restrições. Ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também ao princípio da legalidade? Não necessariamente, né? Tem vários casos, né, que a gente vê claramente que não tá assim concluente com a moralidade, mas é legal. Tanto é que tem vários casos, né, que a autoridade pública às vezes ela fala, né, em jornal, imprensa, não, tô fazendo tudo legal, não tem nada, né, não tem aquele discurso, tô fazendo tudo dentro da lei, mas está claro que assim, para a sociedade, se a imprensa está ali em cima, mas aí normalmente ocorre, né? Não, mas eu estou dentro da lei, né? Então, nem sempre, né, a moralidade ela vai pressupor que você barreirou a legalidade, né? Às vezes você faz dentro da lei, mas... E aí, não, tudo dentro da lei, mas é imoral, né? Aí, nesse caso, só o judiciário vai decidir. Vamos lá. O princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente, marcar aqui, prioritariamente em detrimento do princípio da legalidade. Toda vez que ele botar assim, um prevalece sobre o outro, já dá um corte, opa, deixar suspenso, não existe. Isso também na teoria dos direitos fundamentais, né, no direito constitucional.
O intuito dos impedimentos, os institutos do impedimento e da suspeição, né, no âmbito do direito administrativo, são importantes corolários do princípio da impessoalidade. Correto, né? O que é suspeição? Suspeição é você vai fazer um ato em que, eventualmente, você pode ter um benefício, né, próprio, você pode ter, eventualmente, querer favorecer alguém. Então, você é suspeito em fazer aquele ato. Impedimento é você fazer um ato em que, claramente, você tem um conflito ali de interesse. Então, você é impedido. Você lembra que a gente estudou que determinados tipos de pessoas não podem assumir cargos de confiança, ainda que concursados? Eu não posso nomear uma pessoa com cargo de confiança se ela é meu parente até terceiro grau. Por quê? Porque é impedimento, claramente vai dar problema ali. Ou vou beneficiar a pessoa, que é meu parente, até terceiro grau, ou até, não sei, se eu for brigado com meu parente, pode, né? Prejudicar. Tem um vínculo ali de parentesco sanguíneo complicado. Então, impedimento e suspeição tem essas situações, né? O objetivo é justamente que você não quebre a impessoalidade, haja fora. Para mim seria a letra E. E aí, considerações? Letra E também. Vamos lá, vamos ler. Letra A. Está incorreta. De forma geral, não havendo um princípio que sempre prevalecerá sobre o outro, havendo conflito, deve-se recorrer à ponderação de valores à luz do caso concreto, né? Além disso, no caso específico da alternativa, repare que a administração deverá sempre agir de acordo com a lei. A administração pública não poderia, sob pretexto de agir em nome da supremacia, contrariar a lei, respeitando, por exemplo, direitos individuais dos administrados. Letra B. Também está incorreta. A publicidade não é um mandamento absoluto. A Constituição Federal prevê atos sigilosos, como nos casos de segurança, né, da sociedade e do Estado, intimidade e interesse pessoal. Relembrando, princípio da publicidade, regra da transparência, exceção, segurança da sociedade do Estado, intimidade e interesse pessoal. Só afunilar aqui um pouquinho mais, né, verticalizar o estudo aqui, aprofundando, nesse caso aqui, intimidade e interesse pessoal, se cair numa prova dizendo posso divulgar o salário dos servidores, pode, não infere a intimidade do servidor. Tanto é que você entra em vários sites, né, de vários órgãos públicos, tribunais, né, próprio Poder Executivo, Poder Legislativo, Municipal, Estadual, você vai encontrar hoje os salários dos servidores. Teve uma discussão lá atrás, isso veio na época da Lei de Acesso à Informação, a obrigatoriedade de começar a divulgar esses dados, a chamada transparência ativa. Teve questionamento judicial e o Supremo chegou à conclusão que não fere a intimidade, né, da pessoa ou a divulgação do salário dos servidores públicos. Então, hoje, se você quiser saber meu salário, sabendo o meu nome, você vai lá no portal da transparência, digita meu nome, meu CPF, vai aparecer quanto eu ganho. Logicamente, não é correto aquilo ali, porque é muito engraçado, né? Meio sensacionalista. Eles não botam ali os empréstimos, descontos, botam só o salário bruto, né? Vamos lá. Mas dá para saber quanto que a carreira ganha se você for um cara organizado e não tiver nenhum problema na vida, nenhuma pensão, nenhum empréstimo. Vamos lá. A letra C, incorreta. Pois é possível existir um ato que atenda todas as regras jurídicas e aplicáveis, porém imoral, né? Então, letra D está incorreta. Havendo conflito entre dois ou mais princípios, deve-se recorrer à ponderação de valores à luz do caso concreto. Além disso, a busca pela eficiência não pode ser motivo para descumprimento da lei. Em outras palavras, deve-se buscar eficiência dentre as outras alternativas legalmente viáveis. Letra E é correta, né? Foi o que a gente marcou. Então, vamos... A gente... Vamos aqui. Tu tá marcando a C, não, professor? Eita, foi mesmo, foi mal. É que eu pensei que era a última. Eu vi ali no final da página, pensei que ela estava marcando a última. Vamos lá. Letra E, porque está correta. Para se afastar o conflito de interesses nas decisões administrativas e assim preservar a objetividade, foram previstos na Lei 9784 de 99 os institutos do impedimento e suspeição, os quais estão umbilicalmente ligados ao princípio da impessoalidade. Questão 22. SEBRASP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, que é o Pará e Amapá, Técnico Judiciário, Área Administrativa 2016. Vamos lá, em relação
a respeito dos princípios da administração pública assinale a opção correta. Em decorrência do princípio da autotutela, apenas o Poder Judiciário pode revogar seus atos? Apenas? Tu vê que tem umas questões que são dadas, né? Apenas é clássico. O princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se? Estranho, não, né? Supremacia do interesse público é, no caso concreto, o poder do Estado sobrepõe ao particular. A indisponibilidade do interesse público é você buscar sempre o que está previsto na lei, né? Que é o interesse público. Então, não é uma equivalência aqui, não. Estão expressamente previstos na CF o princípio da moralidade e eficiência. Vamos lá, limp. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Correto, né? O princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público? Não, né? É indisponibilidade do interesse público, mas basicamente também buscar, né, a concordância do ato com a lei, mas não é satisfação do interesse público, é indisponibilidade. Por que indisponibilidade do interesse público? Porque o interesse público normalmente colocado em lei, né? Esse aqui é o interesse público. Não é a satisfação, essa palavra aqui me quebrou. A exigência da transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência? Não, né? A transparência decorre de qual princípio? Estava bem aqui ele. Cadê? Tinha colocado aqui, cadê? Não apareceu aqui, não. A gente falou lá em cima, que é o da publicidade, né? Publicidade, ela está muito correlacionada com a transparência. Então, a forma como você dá publicidade, você dá transparência. Então, ela está muito interligada, né? E decorre. Primeiro eu publico, aí depois, da forma que eu publiquei, que nem a gente discutiu de uma placa que você viu, né? Falou, não, atende o princípio da publicidade? Atende. Mas se algum caso, ou no município, no estado, tiver regras de transparência, não, que a placa da obra pública tem que ter orçamento, tem que ter data de início, data de fim, tem que ter qual empresa que está contratada. Então, isso, primeiro o cara publicou, aí você achou estranho que não tinha data de começo e fim, ou seja, o que você estava cobrando não era mais o princípio da publicidade, mas o princípio da transparência, né? Aí você entendeu o que estava ali. Para mim, seria a letra C. Alguém mais? C mesmo. C também. Você que tá. Vamos lá, letra A, que aqui a gente botou apenas. Por eliminação, a questão não apresenta grandes dificuldades, mas vamos aproveitar para exercitar. A letra A está totalmente correta. O princípio da autotutela confere à administração pública o poder para anular ou revogar atos administrativos. O Poder Judiciário, por sua vez, no exercício de sua função típica, limita-se ao controle da legalidade dos atos, podendo anulá-los. No entanto, em sua função típica, na verdade, ele queria botar atípica. Aqui está faltando o A aqui. A atípica, o Poder Judiciário não se reveste de autotutela, mas de função jurisdicional, podendo dizer o direito, no caso concreto, caráter... Ah, não, é típica mesmo. Então, é típica mesmo. Vamos lá, letra B. Correta, que são dois princípios diferentes. Na verdade, eles representam forças antagônicas, um conferindo prerrogativas da administração, supremacia no interesse público, e o outro impondo limitações, indisponibilidade do interesse público. Veja o gráfico abaixo. Supremacia no interesse público ou tem disponibilidade do interesse público, né? Letra C é correta, veja o limp. Moralidade, né, e eficiência, positivado no artigo 37 da Constituição. Letra D está incorreto. O princípio da finalidade, uma das dimensões do princípio da impessoalidade, é que visa garantir a satisfação do interesse público. O princípio da legalidade, por outro lado, tem por objetivo assegurar a atuação administrativa, siga os ditames da lei. Então, aqui seria a finalidade, se ele quisesse, né, buscar o princípio da... Deixa eu botar aqui. O princípio da... Ok, não? O princípio da finalidade. Tem que ser finalidade para dar certo aí. E a letra E é incorreta, na medida em que a transparência decorre do princípio da publicidade. E ele botou o quê? Legalidade, né? Que a gente botou não, eficiência. Então, a letra C mesmo. Deixa eu tirar aqui. Tô travando aqui de novo o arquivo. Deixa eu salvar logo ele.
Vamos lá. Questão 23. Sebrasp, Fundação Universidade de Brasília, Auxiliar de Administração. Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração pública brasileira, julgue o item a seguir. Os princípios que regem a administração pública federal brasileira estão estabelecidos no título 1 dos princípios fundamentais da Constituição Federal? Não, né? Isso aqui tem que entender um pouco da estrutura da Constituição. Nunca vi me cobrando isso aqui, não. Mas tem um professor, depois eu posso mandar para vocês essa foto, que ele tem numa página só toda a estrutura da Constituição Federal, então todos os capítulos, todas as seções, é muito bom, porque aí você sabe a estrutura e você começa a entender, entendi a Constituição, como é porque eu quero escrever o livro dessa forma. É que nem um livro, né? Se você pegar o sumário da Constituição, vai entender. Aqui tem os direitos fundamentais, né? O cidadão. Aqui você tem a administração pública, aqui você tem o poder judiciário, aqui você tem o poder legislativo. Na verdade, primeiro o poder legislativo, depois o poder judiciário, não, depois o executivo, depois o judiciário. Aí depois tem a questão das finanças públicas. Aí depois você tem a questão de que mais outras questões, tipo da ordem social, da ordem econômica, da seguridade social, das questões dos índios, da educação. Você vê que tem toda uma lógica ali estruturada do livro. Mas aqui, o capítulo 1, né, já até botou aqui, ele não é o da administração pública. A administração pública fica a partir do artigo 37, eu acho que vai até o 42, 45, por aí. Acho que 44, 45, eu não me lembro direito, mas 37 até o 42, sim. 40 certo, mas 45. Vamos lá. Mas está errado. Questão cobrou conhecimento da topologia da Constituição Federal. O título 1 dos direitos fundamentais contém apenas os artigos 1 ao 4. Os princípios que regem a administração pública constam do título 3 da Organização do Estado, onde se situa, por exemplo, o artigo 37. Então, letra errada. Não tem conhecimento. É o tipo de questão que é direito administrativo, mas tem que saber direito constitucional, né? Ele pergunta sobre os princípios da administração pública, mas precisa saber direito constitucional. Questão 24, Sebrasp, Polícia Civil de Goiás, escrivão de polícia substituto 2016. Sem ter sido aprovado em concurso público, o indivíduo foi contratado para exercer cargo em uma delegacia de polícia de determinado município. Espera aí, sem ter sido. Tá pegando essa parte inicial aqui, vamos ver. Ele não foi aprovado. Sem ter sido aprovado. Então, ele é um terceirizado ou uma pessoa sem vínculo, né? O indivíduo foi contratado para exercer cargo em uma delegacia de polícia por ter contribuído na campanha política do agente contratante. Nessa situação hipotética, ocorreu precipitamente a violação ao princípio da supremacia do interesse público, impessoalidade, eficiência, publicidade e disponibilidade. Para mim, impessoalidade, né? Fala aí vocês. Na hora que o princípio do concurso público, ele é justamente para fazer com que você, né, contrate as pessoas com base na competência, não, né, na indicação. Ou seja, a indicação ela é pessoal. Então, é o princípio da impessoalidade. Professor, desculpa te perguntar novamente, mas só para fixar melhor, a indisponibilidade, tem como o senhor resumir rapidinho essa indisponibilidade? A indisponibilidade do interesse público, ele é intimamente ligado ali em cima, a gente viu, com o princípio da legalidade, né? Com o princípio da supremacia do interesse público. Porque a indisponibilidade aqui, ó, a indisponibilidade do interesse público, ela está onde? Na verdade, quando você fala em disponibilidade, o que é interesse público? É o que está previsto na lei. O administrador, ele não pode dizer o interesse público, ele é esse. Não, peraí. Por que o interesse público é esse? Não, porque eu acho isso. Não, você não tem que achar. O administrador público faz aquilo que está previsto na lei. Então, o interesse público é aquilo que está previsto na lei. Eu não sei se vocês lembram, vocês têm que lembrar, já que a gente estudou, se lembra que quando a gente estudou as escolas do direito administrativo, que já faz bastante tempo, e a gente viu uma escola lá do direito administrativo que ele fala do princípio, né, da legalidade, escola legalista,
A escola da administração pública. Ou é exegética. Exegética. Se lembra que a gente estudou e a gente falou, não, o direito administrativo, para a gente, é o que está na lei. O Brasil adota esse sistema. Porque senão fica assim, não, o Edivan agora está nesse cargo, o interesse público é esse, para o órgão. Aí muda, é outro. Não, por isso que quando você vai para uma órgão público, a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega lá em tese é você ver o que a lei que instituiu as competências daquele órgão, e dentro da lei você vai ver as secretarias, qual a secretaria que você está lotado. Dentro da secretaria, provavelmente naquele órgão você tem chamada estrutura regimental daquele órgão, que é um decreto normalmente, ou às vezes uma portaria do órgão, e nessa portaria, no decreto, tem todas as funções de cada um. A coordenadoria tal faz isso, coordenação geral faz aquilo, gestão de pessoas faz aquilo, ou seja, aquilo é o interesse público, está detalhado ali. E às vezes ainda tem mais coisas internas, não é que é uma burocracia, o objetivo e burocracia eu estou falando no sentido negativo, porque o termo burocracia vem no sentido positivo, de Max Weber, um sociólogo alemão, que descreveu como é que seria uma administração eficiente. Não é uma administração pública, uma administração das organizações. Nesse momento que ele estudou a sociedade, estavam surgindo organizações. Ele falou, cara, o negócio é gigante, não dá para o dono administrar tudo isso. As empresas eram familiares. O cara tem que criar um sistema burocrático. O que é o sistema burocrático? Colocar isso no papel, tudo escrito, para que mesmo quando o dono não está lá, o cara saiba o que tem que ser feito. É a mesma coisa na administração pública, mesmo o chefe não estando perto, você sabe que tem que ser feito. Então, a disponibilidade de interesse público, na verdade, o conceito de disponibilidade de interesse público é aquilo você fazer, ele até botou aqui um outro termo aqui, ó. Cadê? Não, aqui embaixo que a gente viu aqui. Ó, foi esse aqui, ó. Não, cadê? A gente viu um aqui. Foi um que a gente viu aqui, na verdade aqui, ó. Não. Aqui. O princípio, né, da satisfação do interesse público aqui. Aqui, ó. O princípio da finalidade. Então, a disponibilidade do interesse público é você buscar a finalidade do órgão. Aí a finalidade do órgão está onde? Na lei. Então, indisponibilidade de interesse público não cabe ao gestor, o conceito é esse, para você aplicar numa prova. O princípio da indisponibilidade de interesse público não cabe a pessoa dizer, no caso concreto, se ela vai ou não for fazer o ato, né? A não ser que o ato seja discricionário, mas mesmo no ato discricionário tem algumas coisas do ato que são obrigatórias, vinculadas, né? Que é o que? A competência, a finalidade, a forma. Não dá para ela fazer o ato de qualquer jeito. Então, na disponibilidade de interesse público é sempre a motivação. Não, a motivação aí é discricionária. Estou falando no ato discricionário. Mesmo no ato discricionário, nem tudo é discricionário, não? Então, quando a gente for estudar ato administrativo, vai perceber isso. Apesar de a gente falar ato discricionário, ele não é totalmente discricionário. Ele é discricionário em um momento, a conveniência, a oportunidade de fazê-lo. Mas os outros requisitos também são vinculados. Só o motivo objeto que não é. Então, de novo, para finalizar aqui a sua explicação, disponibilidade de interesse público sempre liga isso aqui, ó, a lei. Que a lei vai dizer a que finalidade daquele órgão, daquele ato, daquela ação sua, daquele seu comportamento. E isso é indisponível na administração pública. Por quê? Porque eu vi a situação concreta. A pessoa, vou dar um exemplo mais para o direito penal, só para você entender. Eu vi a pessoa ali cometendo crime. E eu sou um policial. É indisponível. Tanto é que, no caso, lá na área de prisão em flagrante, ainda fala o seguinte: a pessoa, que é uma autoridade da área de segurança, ele deve prender em flagrante. Ele deve, dever dele prender em flagrante. O cidadão pode prender em flagrante. Por quê? Porque não é disponível para ele. Se eu sou um fiscal de vigilância sanitária, vi uma situação irregular, eu não tenho opção de, não, é meu parente, é não sei o quê, não. É indisponível ali. Identificou a situação concreta, fiz a subsunção na norma. Subsunção comparou com a norma. Se enquadrou, é indisponível o interesse público. Tem que ser fechado, tem que ser multado.
tem que ser notificado, entendeu? Então, interesse público é isso, indisponibilidade do interesse público, é buscar o que a norma manda. Obrigado. E aqui? Aqui a gente não decidiu. Eu botei impessoalidade. Mesmo. Não sei se eu vou errar. É Vamos lá. mesmo. Vamos lá. Vou marcar aqui. Confiando em vocês. Vamos botar aqui impessoalidade. Vamos lá. Aprovação prévia em concurso público, assim como a realização de licitação e mecanismo visa garantir que o poder público contrate de forma pessoal e isonômica. Então, impessoalidade. Sebrasp, daqui já está aqui, né? Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado do Pará, auxiliar técnico de controle externo, área administrativa. O princípio da publicidade viabiliza o controle social da conduta dos agentes administrativos. Correto, né? O princípio da publicidade, o princípio da transparência. Eu só consigo ter esse controle social se eu tiver... Cadê? Controle social se eu tiver o quê? Publicidade. Como é que o cidadão vai fazer o controle social se ele não sabe os dados, né? Não sabe o que está ocorrendo? Não dá para ele saber, tem que ter publicidade. Por isso que contratos administrativos são publicados, pagamentos são publicados, né? Nomeações são publicadas. Mais do que dar validade, né, eficácia para o ato, é também um controle social, né? Tanto é que quando é nomeado uma pessoa, diz, fulano tal foi nomeado do partido tal, né? Então, aí tem alguma coisa aí, está dando cargos. Então, isso é o controle social. Teve as questões que a gente discutiu também em umas 2 aulas passadas, ou 3, sobre a questão das emendas, né, que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso é controle social. Lógico que a gente sabe que esse controle social é meio, desculpa eu falar o termo, fake, né? Na verdade, quem está fazendo o controle social são os partidos de oposição, né? Não é o cidadão em si ali que está reclamando, entendeu? Mas pode-se entender um controle social. O controle social não é necessariamente só do cidadão, mas sim das organizações civis organizadas, né? Partidos políticos, ONGs. Tem uma ONG muito boa que fiscaliza o orçamento, acho que é Contas Abertas, Contas Públicas. Vamos lá. Questão 26. No que se refere aos princípios da administração pública, julgo o item subsequente. O princípio da eficiência norteia essencialmente a prestação de serviços públicos à coletividade, sem impactar. Esse aqui, sem, já pegou aqui. O sem é a mesma coisa que não. Quando você vê o sem, também é como se estivesse vendo a palavra não. Sem impactar necessariamente rotinas e procedimentos internos da administração. Ou seja, se você quer eficiência, você quer o quê? Impactar, né? Impactar rotinas. Norteia essencialmente para serviços públicos à coletividade. Então, vamos lá. O princípio da eficiência norteia-se por ambas as dimensões, modo de atuação de agente e modo de organização da administração pública. Na verdade, assim, hoje, o que se busca mais, se você for ver os controles do direito administrativo, na parte de controle, mais do que o princípio da eficiência. Quando o órgão de controle vai numa fiscalização, ele busca o quê? Vamos ver se o órgão foi eficiente, mas eles buscam mais do que a eficiência, eles verificam a eficácia, a economicidade e a efetividade das políticas públicas. Eu sei que não está na Constituição isso, mas eles, baseado no princípio da eficiência, eles verificam outras coisas. Quais são? Eficiência, aí daí ele decorre e diz, não é só a eficiência que eu vim verificar aqui, o que você está fazendo, eu vim verificar também se o que você está fazendo tem efetividade, eficácia e economicidade. Então, na verdade, tudo é corrente desse princípio da eficiência, que é eficiência, o termo da administração, né, pública ou administração geral, é fazer mais com menos. Mas você tem um termo de eficácia, que é o quê? Fazer aquilo que foi previsto, é você alcançar o resultado, ser eficaz. Você tem um princípio da efetividade, que é o quê? Impactar. Não adianta eu ser eficiente, fiz mais com menos, tipo, eu tinha, só para dar um exemplo aqui nesses conceitos, aí você cai eventualmente em administração, né, pública, mas direito administrativo muito menos, mas a administração pública às vezes até medianamente cai isso. Então, às vezes, dentro de uma prova de direito administrativo, a gente pode cobrar isso sobre a administração pública. O que é, vamos lá, o que é eficiência? Eficiência é fazer mais com menos. Eu tenho 100 dinheiros para fazer 10 coisas. Se eu faço com 90 dinheiros essas 10 coisas, eu fui eficiente, porque eu fiz mais com menos. Ou fiz a mesma coisa com menos. Ou poderia fazer com 100, 110. Eu tinha que fazer 100 coisas, com 100 dinheiros, 10 coisas. Se eu fiz com 100 dinheiro 11 coisas, eu fiz mais com menos. Ou fiz com 90, 10 coisas, ou fiz com 100, 11 coisas. De qualquer forma, eu fui eficiente.
gastei menos e fiz mais coisas. Ou gastei menos e fiz a mesma coisa que eu deveria fazer, ou gastei a mesma coisa e fiz mais. Ok. O que é eficácia? Eficácia, eu tinha que fazer 10 coisas. Eu fiz as 10 coisas, ok, alcancei o resultado. 10 coisas foram feitas. Agora, efetividade. O que é efetividade? Efetividade é impacto. O que é impacto? É essas 10 coisas que eu tinha que fazer, elas foram impactadas no objetivo que eu queria. Como assim, Edvan? Eu tinha que alfabetizar 10 pessoas. Gastei os 100 dinheiros. Então, em vez de eu gastar 100, gastei 90, fui eficiente. Tinha que alcançar essas 10 pessoas para dar aula para elas serem... Daqui a pouco, eu só para finalizar. Aí, dei aula para as 10 pessoas, então fui eficaz e eficiente. Agora vem um outro conceito que às vezes cai nas provas, na área de administração pública e direito administrativo. E efetividade seria eu dizer o seguinte: agora vou dar um texto para essas pessoas vão ler. Quando as pessoas leram, somente 6 entenderam o texto, elas são analfabetas ainda funcional. Ou seja, eu não fui efetivo, eu não causei impacto que eu queria. Então, são esses 3 conceitos. Eficiência está na Constituição, mas hoje já se busca o quê? Eficácia e principalmente efetividade, que é realmente, eu fiz o serviço público, ok. A gente está tendo agora nessa situação agora, efetividade. A vacina tem efetividade? Quando a gente fala efetividade, está dizendo assim, eu tomei a vacina, eu posso ou não pegar o Covid? Se eu posso pegar o Covid, ela não é totalmente eficaz, a vacina. Às vezes as pessoas falam na imprensa eficiência, mas não é eficiência. Ela é eficácia, não é eficácia. Eficácia é outro conceito, é efetividade. Efetividade é a possibilidade, assim, eu tomei a vacina, não vou ficar doente mais de Covid. Aí sim, ela é efetiva, a vacina tem efetividade. Pode falar, Will. Não, a palavra, eu não lembro o que o senhor falou, era uma comparação que eu ia fazer. O senhor falou da eficiência, né? Uhum. Eficácia e efetividade, mas eu acho que o senhor falou impacto também, que seria o mesmo que finalidade, Efetividade. né? Não, efetividade. Impacto seria Efetividade. efetividade, né? Efetividade. Tá E aí tem ok. também a economicidade, que é um conceito da economia, né? Ser econômico nas coisas, né? Mas está dentro desse princípio da eficácia? Tá? Não, ele é um conceito separado de economicidade. O Tribunal de Contas da União ele tem todos esses conceitos, às vezes, no site dele. E a de Não tinha, economicidade está mais ligado à eficiência. não tinha finalidade também não, professor, nessa... Não, a finalidade é o que você perguntou aqui em cima. O que é o princípio da finalidade? Finalidade é buscar o interesse público, se liga com o princípio do interesse público, entendeu? Da Ok, indisponibilidade do interesse público. Questão 27, obrigado. Sebrasp, Polícia Civil de Pernambuco, delegado de polícia adaptada. Tendo como referência a jurisprudência majoritária do STF acerca dos princípios expressos e implícitos da administração pública e do regime jurídico administrativo, assinale a opção correta. De acordo com o princípio da eficiência, a administração pode revogar seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais. Opa, vamos lá. Ah, aqui, pegadinha. Deixa eu marcar aqui. Ilegais, revogar. Lembra que a gente fez? Tem tipo um quadro. Revogação é o quê? Conveniência e oportunidade. Certo? Anulação é o quê? Ilegalidade. Não é? O que ele falou aqui? Pode revogar porque é ilegal? Vamos lá. De acordo com o princípio da eficiência, a administração pode revogar seus próprios atos. Até aqui não tinha nada errado. Quando eivados de vícios que os tornam ilegais, se ele é legal, ele tem que ser anulado, não pode ser revogado. Porque deles não se originam direitos. Também pode anulá-los, ou seja, por motivo de conveniência e oportunidade, Inverteu, e né? comprou, inverteu aí o negócio. Né? Hipótese no qual deve ser respeitados os direitos adquiridos. Então, botar um xão aqui. Tá errado, né? Só para acrescentar aí, professor, só para fixar mais para nós e para o pessoal, né? Uhum. Quando ele é revogado, ele é ex nunc, né? Sim, E no caso que é do partir do momento para frente, revogado. E quando ele é anulado, é ex tunc, para né? Da trás. testa, né? Para Para trás, trás. do tempo que Ex foi nunc, ex identificado tunc. para trás. Tá? Ele inverteu aqui.
A alternativa está incorreta. Veja, primeiramente, o controle da legalidade e do mérito e de mérito dos atos decorre do princípio da autotutela. Em segundo lugar, a questão inverte o motivo ensejador da revogação e da anulação. Por fim, repare que em todos os casos devem ser respeitados os direitos adquiridos, não apenas na hipótese da anulação. Tomando por base a disposição da Lei 9784/99, Lei 9784 de 99, artigo 53, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de legalidade. Olha aqui a sequência aqui, deixa eu botar em vermelho, em verde. Anular quando eivados de quê? De vício de legalidade, ou seja, se ele é ilegal, você anula. Então, ilegalidade anula. Aí você pega aqui, ó. Ela deve o quê? Deixa eu tirar aqui. Aí você deve o quê? Revogá-los. Deixa eu pegar aqui. Se você botar isso no quadro, vai estar assim. Revogá-los por motivo de quê? Conveniência e oportunidade. Então, ele inverteu isso lá. Ele botou esse com esse e esse com esse. Então, é errado. A própria lei diz, você anula quando ele é legal e revoga por conveniência e oportunidade. Em todos os casos, eu vou botar até de outra cor aqui, e ele botou no final, ou seja, para todos os casos, respeitados os direitos adquiridos. Ou seja, você não botou depois da ilegalidade, ele não botou só depois da ilegalidade, ele botou assim, ó, vírgula, respeitados os direitos adquiridos, que ele falou aqui. Ou seja, o artigo 53, ou seja, tem que respeitar tanto na anulação quanto na revogação. Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Está aberto esse concurso de novo. Conhecimentos básicos, exceto para os cargos 3 e 6. Isso daí está aberto para auditor do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Vamos lá. O Tribunal de Contas de determinado Estado da Federação, ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, verificou que a empresa de publicidade foi contratada mediante inexigibilidade de licitação para divulgar ações de governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos, imagens que promoviam a figura do governador, que em razão destes fatos foi intimado por WhatsApp. Isso aqui é questão nova, 2016 já botou WhatsApp, para apresentar a defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou a resposta via WhatsApp declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de contas. A partir da situação hipotética, julgue o item seguinte. Dado o teor da campanha publicitária, é correto inferir que na situação se configurou ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Correto, né? Ou seja, ele contratou uma empresa sem fazer licitação por forma de inexigibilidade e ainda, né, não justificou o direito. Então, impessoalidade e moralidade. Questão correta. É fácil perceber que a conduta do governador destoou de qualquer padrão ético ou de probidade, atentando contra a moralidade administrativa. Além disso, foram utilizados recursos públicos para se promover a figura do governador por meio de campanha publicitária oficial que veiculou nomes, símbolos e imagens da pessoa do governador. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, ou seja, não pode constar nomes, né, símbolos ou imagens. Botar foto do governador, foto do prefeito, foto do vereador numa placa, né? Aí, não sei se vocês já viram isso, lá em Belém é clássico. No Norte e Nordeste, acho que é clássico isso. O cara não pode fazer a autopromoção dele. Mas o que alguém faz? Tipo, alguém lá em Belém, cara, você anda na cidade, é cheio disso. Parabéns ao deputado fulano de tal. Essa é sei lá, a ótica, parabeniza. A gente sabe que foi ele que pagou e deu dinheiro para a ótica, dá o parabéns para ele. Se passa na principal rua de Belém, tem a placa grandona do cara, a foto dele, e dando parabéns para o deputado. Tu acha que foi a ótica, foi a associação que pagou aquela placa ali? Para dar um parabéns pro cara, só para lembrar o nome do cara. Lá em Belém é cheio disso, não sei se você já viu. Na minha cidade também. Tem esse negócio de parabenizar o cara numa placa de outdoor gigante. Lá em Belém tu passa lá, parabéns ao vereador fulano de tal, pelo seu aniversário. Essa é a associação de moradores do
local tal. Acho que a associação de moradores vai Promover comprar uma a placa. família, né? Também, por exemplo, lá tem na minha cidade tem uma família chamada Faria que, assim, nitidamente eles promoviam os filhos e a família, entendeu? Uhum. Até de primeiro, segundo e terceiro grau. Botava a placa de outdoor. Falava, divulgava muito antigamente tinha muito showmício também, né? Ah, tá, sim. Foi proibido o showmício, mas assim, na época de showmício era o que mais tinha, né? Pegava, Uhum. metia ali uma politicazinha, depois metia uma banda. Política, política, política. E a galera da periferia só ouvia falar e muitas vezes votava sem consciência, né? Uhum. Pelo nome, uma pessoa famosa, enfim. Sempre era Questão nessa 29. pegada. Vamos lá. Questão 29. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Auditor Fiscal, Direito 2016. Em relação aos consórcios públicos, aos princípios do direito administrativo e à organização da administração pública, julgue o item a seguir. De acordo com a jurisprudência da STF, em exceção ao princípio da publicidade, exceção, deixa eu botar aqui, marcar aqui, em exceção ao princípio da publicidade, o acesso... Eita, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Ih, tirei tudo. Tá meio lento aqui o computador hoje. Fui fazer negócio. Em exceção ao princípio da publicidade, tá lento mesmo. Vamos lá. Em exceção ao princípio da publicidade, o acesso às informações referentes às verbas indenizatórias recebidas para o exercício da atividade parlamentar é permitido apenas aos órgãos fiscalizadores e aos parlamentares, dado o caráter sigiloso da natureza da verba e a necessidade de preservar os dados relacionados à intimidade da vida do parlamentar. Isso aqui é a mesma coisa do servidor público. O servidor público pode divulgar o salário dele na site do órgão? O STF disse que sim. Aqui ele está dizendo assim, o STF entendeu que é sigiloso a verba parlamentar. Isso daí eles tentaram. Os parlamentares também não queriam que fosse divulgada a verba parlamentar. Dizendo assim, quanto cada gabinete gasta, né? Com gasolina, com viagens, com publicidade, marketing, essas coisas. E o Supremo disse que não, né? Esse aqui é o entendimento. Vamos lá. A questão exigiu o entendimento do STF, segundo o qual, mesmo as verbas parlamentares indenizatórias têm natureza pública. Nesse sentido, tais verbas não se enquadram em nenhuma das hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal, de sorte que as casas legislativas devem conferir publicidade e transparência às verbas parlamentares. Emenda, mandado de segurança, ato que indefere acesso a documentos relativos aos pagamentos de verbas públicas, inocorrência de sigilo, concessão da ordem. A regra geral no Estado republicano é a total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional, artigo 1º, caput, parágrafo único, artigo 5º, inciso 33, 37, caput, parágrafo 3º, inciso 2, 216, parágrafo 2º, bem como da Lei 12.527, de 2011, artigo 3º, inciso 2. Isso aqui é a Lei de Acesso à Informação online. As verbas indenizatórias para o exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, indenizatória, que ainda grifou aqui, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso. Essas verbas é justamente aquelas verbas que eu falei, né? Viagens, gasolina, que mais? É tudo indenizatório. Plano de saúde, cada coisa. Indenização não é o salário do parlamentar. Não sei se vocês sabem, às vezes o parlamentar ganha muito mais de verba indenizatória do que salário, né? Sei lá quanto eles ganham, acho que não sei, uma vez recebi isso no WhatsApp, tipo, o salário hoje de um parlamentar está em torno de 20 e poucos mil, quase 30, menos, um pouco de 30, acho que 30 e pouco, não sei. É menos do STF, ali em torno do STF. Aqui de verbas parlamentares é tipo 200, 300 mil por mês, entendeu? Só para o gabinete dele, para ele, né, fazer as coisas. Carro, gasolina, publicidade, tudo. Escritório no estado, se não for de Brasília. Então, ele tem um próprio escritório dele lá no estado. Vamos lá, questão 30, Sebrasp, INSS, Técnico de Seguro Social 2016. Julgue o item que se segue acerca da administração pública. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente? Não, né? Você vai avaliar a intenção do agente? Não, né? Na moralidade administrativa, você não verifica a subjetividade, é objetivo, né? A moralidade administrativa ela é objetivo. Deixa eu explicar. A moralidade administrativa ela está em códigos de ética, em vários, né, regimentos dos órgãos.
E na hora que aquele ato se torna imoral, você não verifica se o administrador teve, né? Teve a intenção, não teve a intenção, porque a moral ela é administrativa, no direito administrativo, né? É isso que ele está perguntando assim, é imprescindível ver a avaliação da intenção do agente? Não, né? Então vamos lá, deixa eu tentar elocubrar aqui. Só para deixa eu tentar montar um caso para você entender claramente que você não vai verificar a intenção da gente. Eventualmente, quando não tinha... Não, aí vai descambar, que eu ia falar do nepotismo. Nepotismo hoje já tem. Mas seria uma situação em que, sei lá, você recebeu um recurso gigante, né? E, na realidade, você utilizou, sei lá, para diárias, agora for diárias de indenizações, né? Diárias de passagem. Você usou todo o recurso do órgão em diárias e passagens para você viajar. Vamos lá. Agora eu entendi. Vamos lá, vou elaborar uma que sempre tem no TCU. Isso ocorreu, né? Se eu estou falando em casos quase concretos. Isso ocorreu. A pessoa veio trabalhar no serviço público, né? Veio trabalhar não, né? Vai assumir um cargo de alta gestão aqui na Esplanada, só que ele era de São Paulo. E o que ele fazia? Eventualmente, ele pegava, fazia com que as reuniões em São Paulo fossem sexta-feira à tarde. Certo? As reuniões eram sexta-feira à tarde. O que ocorria? Ele saía de Brasília, sexta-feira à tarde, ia lá para a reunião, como ele era de São Paulo, tinha sumido aqui. Dizia, não, vou remarcar a passagem, não vou voltar hoje sexta-noite, não. Vou ficar aqui em casa, segunda-feira de manhã eu volto. Entendeu? Ou seja, por mais que a intenção dele fosse, na verdade, fazer a reunião, dizer, o cara queria marcar uma reunião, tipo, na quarta-feira lá em São Paulo. Não, marca na sexta que eu já fico aí. Ou seja, não precisa verificar a intenção do agente, assim, tentar concentrar as reuniões. É imoral, a imoralidade você não precisa ver a intenção da pessoa. O ato em si, eu estou falando na área administrativa, não estou falando na área privada. Na área administrativa, você vai verificar, cara, está inconcluente isso aí. Então, a moralidade administrativa independe de concepção pessoal ou intenção da gente. Ela tem noção objetiva, tá vendo? Ela é formada a partir do conjunto de normas que estabelece o padrão de conduta do agente. E aí o TCU pegou esse tipo de caso aí e mandou o cara devolver as passagens, não? Porque, na verdade, no fundo, o que ele estava fazendo? Marcando reunião lá em São Paulo, de forma que ele passava todo final de semana lá na casa dele, não? Isso ocorre muito, assim. O parlamentar tem direito, não sei se vocês sabem. O parlamentar ele tem direito a passagem de avião para a terra dele. Só que aí por exemplo, tinha uma loucura aqui. Não sei se vocês sabem disso, desceu na imprensa, uma loucura desse sinal de passagem de avião, que o parlamentar tem direito, né, todo final de semana ir lá para sua terra. Eram os caras que eram de Brasília, parlamentar de Brasília, tinha direito, todo final de semana, passagem, né, e recebia ressarcimento para o Rio de Janeiro. E até hoje tinha isso. Aí você sabe por quê? Porque lá atrás, né, que o Luiz é mais antigo, vai entender isso. Lá atrás, a capital federal, né, o Distrito Federal era a qual cidade? Rio de Janeiro. Então entendia-se que não tinha parlamentar mesmo daqui. Na verdade, mesmo parlamentar do Distrito Federal, na realidade, ele era lá do Rio de Janeiro. Então ele tinha direito à passagem a voltar para o Rio de Janeiro, né? Todo final de semana. Isso ninguém percebeu na legislação. O Brasil tem quase 60 anos e estava lá. Então, tipo, um parlamentar do Distrito Federal, se ele quisesse ir para o Rio de Janeiro, todo final de semana ele ia. E estava previsto na lei, entendeu? Na norma. É verdade. Inclusive, esse cara que fazia essa ponte aí dos deputados para viajar, o cara é lá da igreja. Eu já vi lá na igreja. Pois é. Então... Você ia para chegar no aeroporto, a primeira coisa que você via era esse cara. Entendeu? Ele trabalhou durante 20, 30 anos. Ele saiu há pouco tempo, sabia? Pois é, não faz nem sentido, né? Por exemplo, o cara se elegeu pelo Distrito Federal. Ele tem o Distrito Federal, porque ele vai ter passagem de graça para o Rio de Janeiro todo final de semana. Pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado. Quer ver, pelo cidadão, né? Não é pelo Congresso, pela Câmara. O dinheiro vem de algum lugar, né? Não tem almoço grátis. Vamos lá.
Sebrasp, INSS, Técnico de Seguro Social, 2016. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente. Isso aqui é mais lá na frente, a gente vai estudar a teoria dos órgãos, mas aqui ele botou uma questão que está lá na frente, mas isso aqui está errado. Vamos lá. Por quê? Vamos ler o que ele explicou aqui. O princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal dos agentes das custas das realizações públicas. Entendi o que ele quis fazer. Conforme o artigo 37, parágrafo 1º, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e orientação social dela, não podendo constar nomes. Entendi, ele baseou aqui para essa questão. Símbolos ou imagens que caracterizam a promoção social de autoridades e servidores públicos. Assim, nas campanhas publicitárias, por exemplo, a construção do viaduto não deveria ser imputada ao prefeito A, mas ao município X. Mas é o que eu vou te ler aqui de novo. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público, não ao agente público. Ok. Também entendi, foi boa. Mas, por exemplo, aí o que eu ia falar que a gente vai estudar lá na frente, teoria do órgão. Quando determinado agente faz uma determinada ação governamental, determinado administrativo, não é o agente que faz, é o ente público, porque a teoria do órgão significa o seguinte: você, a partir do momento que se imposta no cargo público, você não representa mais o Edvan, eu não represento mais o Edvan, eu represento aquele órgão público. Então, por exemplo, se eu estou lá à frente lá do atendimento do INSS, se eu faço alguma coisa ilegal, a pessoa não vai entrar na justiça contra o Edvan, ele vai entrar contra o INSS. Ele não vai entrar contra o Edvan, ele vai entrar contra o INSS. Por quê? Porque você está representando, aquelas ações são né, na verdade, titularizadas pelo Edvan, mas na verdade está representando o ente, o órgão. Então é chamada teoria do órgão. Então, toda vez que tu vê isso, sempre lembrar, não é o agente que está fazendo o ato administrativo, é o órgão, é a entidade. Pode falar. Professor, não tem muito a ver com isso, não, mas é uma coisa que às vezes vem na cabeça. Por exemplo, vamos supor que eu gostaria que aqui tem um aparelho de fazer exercício físico, né, daquele público, né? Tá todo enferrujado, todo quebrado. Aí, por exemplo, se eu quiser pedir, solicitar o administrador aqui, eu teria que fazer uma ação popular. O que é que eu deveria fazer para que ele ou reformasse ou colocasse um novo? Não, é só um pedido, não, um requerimento, uma petição para que ele melhorasse lá. A ação popular é quando o cara está fazendo vamos dizer assim, um ato de degradação, assim, ele está É um patrimônio patrimônio histórico, público, está meio ambiente, destruindo. Não é o caso, ele não está destruindo. destruindo, isso é ação da Tá, natureza. Seria tá. o seguinte: ele chegasse no local e dissesse assim: ó, vou derrubar todas essas árvores aqui. É um parque, vai derrubar todas as árvores, vou botar tudo cimento. Aí, pô, não, peraí, cara, isso é meio ambiente. Eu entro com uma ação popular dizendo: não quero que derrube as árvores. Né? Deixa eu ver um exemplo. O cara tem um muro lá que protege as crianças num parquinho, senão as crianças podem correr para o meio da rua. Ele vai lá e não, vou tirar esse muro daqui. Aí você acha que não, o muro, na verdade, é bom. Aí você entra com a ação popular para não derrubar o muro, entendeu? É mais ou menos nesse sentido a ação popular. Ação popular não é nas Entendi. situações assim, para cobrar coisa. Não sei, pode até ser, mas você tem o Tá, direito de ok. petição aos poderes públicos também. Questão No caso, 32. só para terminar, eu teria que ir ao administrador da cidade ou a um outro órgão superior? É, administrador da cidade, né? Tá, Normalmente no GDF você tem um site quem são os administradores, os e-mails, o telefone de cada administração. Entra no tá ok. site e vai lá e manda o e-mail. Vamos Obrigado. lá, CESP, Tribunal de Contas da União, Auditor Federal de Controle Externo e Conhecimentos Gerais. No que se refere, mas depois que tu conseguir também não vai fazer que nem os caras aqui, botar uma placa. Eu, William, André, consegui a reforma, aí vai ferir o princípio da publicidade, da impessoalidade. Eu, William, André, mandei a carta, mandei e-mail e fui atendido. Tem cara que faz isso. Fica Entendi. perturbando, Vou não, mas professor, pode fica ficar tranquilo. tem cara que você vê claramente que ele começa a perturbar a administração, né, as administrações, né, governamentais, ser um cara ativo na sociedade,
né? Aquele cara que participa de tudo, mas na verdade, no fundo ele está querendo se promover, entendeu? Para depois, assim, na rede social, sou ativo, critica aquilo outro. E aí depois até tem pessoas que não percebem isso, até vão, né? Tipo, não, esse cara, pô, legal, que ele tá ali, né? Tá atento, tá defendendo as coisas e tal, não sei o que, mas na verdade ele quer passar pro outro lado também, entendeu? Ele não tá defendendo com caráter de dizer assim, não, é porque eu quero bem, ele quer também passar pro outro lado. Vamos lá, nada contra, porque aí tem que ter também esse tipo de pessoas, mas só estou dizendo que existem esse tipo de movimentos. De acordo com o entendimento dominante, é legítima a publicação em sítio eletrônico das administrações públicas dos nomes dos seus servidores e dos valores dos vencimentos e das vantagens pecuniárias que eles fazem jus. Certo, né? A gente já falou, né? Que não fere nada isso aqui, é legítimo. Vamos lá, a questão trata das manifestações do princípio da publicidade, impulsionado pelas vendas da Lei de Acesso à Informação. A respeito da divulgação eletrônica do valor das remunerações de servidores, o próprio STF já se manifestou pela legalidade. Entendeu o Supremo que tal divulgação não viola a intimidade de servidores públicos, devendo-se priorizar a máxima transparência administrativa. Vejam abaixo um julgado nesse sentido. Ao aplicar o princípio da publicidade administrativa, destacou-se no ponto que a gestão da coisa pública deveria ser realizada com o máximo de transparência, executadas e situadas hipóteses constitucionalmente previstas. O uso de sigilo fosse imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. Artigo 5º, inciso 33. Aduziu-se que a divulgação dos vencimentos brutos dos servidores a ser realizada oficialmente constituiria interesse coletivo, sem implicar a violação à intimidade e à segurança deles, uma vez que esses dados diriam respeito a agentes públicos em exercício nessa qualidade. Afirmou-se, ademais, que não seria permitida a divulgação do endereço residencial, CPF e RG de cada um, mas apenas de seu nome e matrícula oficial. Destacou-se, por fim, que o modo público de gerir a máquina estatal seria um elemento conceitual da República, ministro Aires Brito. Ou seja, por isso que eu falei para você, o que você vai ver lá é isso aqui, ó, bruto. Se o cara tem empréstimo, aí já entraria na seara, né, do pessoal do cara. Porque senão, se tivesse o empréstimo lá do cara, quer dizer, cara, que servidor enrolado, hein? Todo cheio de empréstimo, todo cheio de consignado. E que tem muito também, né? Vamos lá, não entregando meus colegas, vamos lá. Questão 33, Sebrasp FUV, a assistente de administração. A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Com relação a esse assunto, julgo item subsectivo. A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação? Você pode, em virtude do princípio da impessoalidade, muita gente faz isso. Quem vem Indisponibilidade, né, professor? Muita gente vem da iniciativa privada e fala, não, não vamos fazer licitação não, vai demorar muito, vamos ser mais eficientes, vamos contratar direto, eu conheço a empresa. Não dá, né? O princípio da indisponibilidade, né, que está ligado É. com a legalidade. Não dá para você fazer isso. E tem gente que às vezes cai nessa pegadinha, vai e depois vai respondendo. A busca pela eficiência não pode ser utilizada como pretexto para se descumprir a lei. Nota que a administração deve praticar atos determinados autorizados à lei, observando assim o princípio da legalidade. No entanto, ao escolher o modo de agir e se estruturar para a prática do referido ato, deverá escolher dentre as opções legais aquela mais eficiente, que gere os melhores resultados e melhor relação custo-benefício. Questão errada. Sebrasp. Fundação Universidade de Brasília, assistente de administração 2015. Apesar de o princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão. Primeiro está errado aqui, o princípio da moralidade, né, exige seja de ampla divulgação, isso aqui é o princípio da publicidade, né? Veda-se, aqui ele botou de novo a publicidade, ou seja, ele mesmo se entregou que ele queria aqui publicidade. Veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão. Isso aqui, a parte final tá certa, a parte daqui que tá errada, no começo aqui, ó. Aqui tinha que estar publicidade. Erro da assertiva está em relacionar a divulgação de atos com o princípio da moralidade. A ampla divulgação, quando couber, decorre do princípio da publicidade. Eles fazem muito isso também, né? Eles botam um conceito, mas o nome é outro, né? Nas questões. Sebrasp, TRE do Mato Grosso, técnico judiciário, área administrativa 2015. Vamos lá. Em relação ao regime jurídico administrativo. Está aqui o lapisinho. O princípio da segurança jurídica informa a atividade jurisdicional, mas é irrelevante a atividade administrativa? É irrelevante o princípio da segurança jurídica? Não, né?
Inclusive, você pode deixar com que atos, mesmo inválidos, continuem tendo validade e eficácia por causa do princípio da segurança jurídica na administração pública. Então, é importante. O princípio da autotutela da administração dispensa o contraditório, ou seja, você vai anular um ato, revogar, você não vai chamar a pessoa, ainda que tenha decorrido efeitos concretos do ato a revogar, mais ainda, né? O interesse privado sobrepõe-se ao interesse público. Cara, essa aqui tá dada, essa aqui eu marcaria assim na hora da prova. Não, essa aqui eu ganhei. Essa aqui, pelo menos, Gritou. essa aqui eu não erro. A administração, essa aqui eu não marco, essa eu não erro aqui, posso errar em outro item, mas nesse aqui eu não erro. A administração é assegurada a livre disponibilidade no interesse público. Disponibilidade? Não, né? Indisponibilidade. É indisponibilidade. A legalidade na administração significa conformidade com a lei, autorização da lei como condição da ação administrativa. Letra E, né? Letra E. Luiz Carlos aí, não tem mais. Essa aqui ele deu, a letra C. A letra A é incorreta. A segurança jurídica é absolutamente relevante na atividade administrativa, servindo como fundamento, por exemplo, para a teoria do funcionário do fato. A letra B também está incorreta. Se o desfazimento do ato administrativo gerar prejuízos jurídicos ao administrado, a administração pública deverá oportunizar ele o exercício do contraditório. Contraditório ele botou, é contraditório, botou em feminino. Eu pensei que ele ia botar em pronome neutro agora é pronome neutro, né? E da ampla defesa. A letra E é incorreta, colide com o princípio da supremacia do interesse público. A letra D também é incorreta, se choca com o princípio da indisponibilidade. E a letra E está correta, traduz o núcleo do princípio da legalidade, atuação administrativa de acordo com a lei. Então, letra E. Questão 36, a lista judiciária Marcou, administrativa. professor? Marquei. Ah, é? Ah, tá. Vamos lá. Dado o atributo da autoexecutoriedade do poder de polícia, a administração pública deve pôr em execução suas decisões após determinação do judiciário? Não, né? Ato de autoexecutoriedade é você, eu mesmo, auto é self, eu mesmo. Então, autoexecutoriedade não precisa ter do judiciário, por isso que é auto, por mim mesmo, entendeu? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade pela administração pública do interesse público integra o conteúdo do regime jurídico administrativo, podendo o interesse público primário coincidir com o interesse público secundário, na medida em que ambos correspondem ao interesse do Estado como sujeito de direito. Essa aqui ficou boa, mas vamos lá. A lei apresenta ressalva quanto à garantia do direito de acesso à informação, decorrente do princípio da publicidade. No caso de informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. Acho que é essa. Essa aqui também está boa. A decadência administrativa decorrente do princípio da segurança jurídica refere-se ao prazo fixado para a administração revogar seus atos administrativos que ocorrem efeitos favoráveis para os destinatários. Peraí, o que ele quer? São corretas? Cara, para mim já tem algumas corretas já. Vamos lá. As portarias oriundas do poder normativo da administração são atos que regulam decretos anteriormente existentes. Por isso, inovam na ordem jurídica. Não, isso aqui está errado. Portaria não inova, se está regulamentando, não inova. Então, essa aqui ele deu, essa aqui ele deu. Vamos ver aqui. A decadência administrativa decorrente do princípio da segurança jurídica refere-se ao prazo fixado para a administração revogar os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis. Acho que não só revogar, mas também anular, né? Pode ser um ato ilegal. A lei apresenta ressalva quanto à garantia do direito de acesso à informação, decorrente do princípio da publicidade. No caso de informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. A lei fala isso. Vamos ver isso aqui de novo? A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade pela administração pública do interesse público integram o conteúdo do regime jurídico e administrativo. Até aqui, ok. Podendo o interesse público primário coincidir com o interesse público secundário, ok. Na medida em que ambos correspondem ao interesse do Estado como sujeito de direito. Cara, também tá ok. E aí? Eu acho que essa última parte não está certa, professor. Por quê? Na medida em que ambos correspondem ao interesse do Estado, às vezes o interesse do privado, por exemplo, quero construir uma ponte, quero derrubar minha casa, mas não é do meu interesse. Pode ser do interesse da administração pública visando o interesse da maioria, mas não é do meu interesse. Não, mas está confundindo, Está confundindo o conceito. Interesse público primário é aquele interesse público de prestar o serviço público.
Eu presto o serviço público. Esse é o interesse público primário da administração pública. Para prestar o serviço público. Para que foi criada a administração pública? Para prestar serviço público. Esse é o interesse público primário dela. É o interesse da administração prestar serviço público ao cidadão. Interesse público secundário é aquele interesse da própria administração. É tipo assim, a administração pública tem um prédio público não está sendo utilizado, ou uma parte do prédio público está sendo utilizado. O que é que ela faz? Ela faz uma concessão de permissão de uso entre um restaurante, uma lanchonete no órgão público. Mas isso não é interesse da administração ficar alugando o prédio. É interesse público secundário. Fazer com que, né, ela gere recursos para ela mesma. Esse é interesse público secundário. Primário é o quê? Prestar serviço. O secundário é tipo um banco público. Isso não é interesse público primário da administração, isso é secundário. Uma empresa pública. Não é primário da administração pública. É secundário. Ela ganhar dinheiro, vender as coisas, não é isso. É isso que ele está dizendo. Entendi. O primário e Eu achei que secundário. secundário era nós, os Não, administrados. não. Então Esse é eu o confundi primário. aí. Esse é o primário. Tá. O interesse do administrado é o primário. Cara, e agora? Eu Vamos iria ler. de C. Bom, eu iria de B, Eu mas vou de B. vamos ler. A letra B está incorreta. Vamos lá. A letra A está incorreta. A auto-executoriedade é atributo de alguns atos administrativos. Esse se relaciona com a possibilidade de a administração executar com seus próprios meios suas decisões, sem necessidade de autorização judicial. Se a gente matou. Letra B, porque está incorreta. Apenas o interesse público secundário é que tem o Estado como sujeito de direito. Ah, aqui, deixa eu marcar aqui. Deixa eu botar aqui, que quando eu erro, essa aqui está bem feita, essa questão. Esse item é bem. Tem que entender conceitos avançados, não é todo concurso cobra interesse público primário e secundário. O interesse público primário, por sua vez, tem como o interessado o povo, a coletividade, as pessoas. Este consiste primeiramente nas necessidades da população. A letra C está correta nos termos da Constituição Federal, e a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, artigo 7º, parágrafo 1º, artigo 23. Todos têm direito a receber 33, artigo 5º 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Letra D incorreta. Apesar de decorrer do princípio da segurança jurídica, a decadência impõe prazo para anulação dos atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários. Artigo 97, a Lei 9784 de 99. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Então, é anulação, não é revogação. Por fim, a letra E é incorreta, já que os atos administrativos normativos não inovam na ordem jurídica, eles se limitam a regulamentar os direitos e limitações. Então, a gente errou aqui, ó, apenas o interesse público secundário é que tem Estado como sujeito de direito. Entendeu? Então, na verdade, sim, porque na medida que ambos correspondem ao interesse do Estado como sujeito de direito. Ou seja, o Estado só é sujeito de direito no momento que está no secundário. Por quê? Porque ele transaciona. Ele é, tipo assim, uma parte num contrato. Quando ele está prestando serviço público, ele não é parte, né? Ele é o próprio serviço público. Essa foi boa. Fosse uma sociedade de economia mista, né? Aham. Aí ele é uma pessoa, é um Secundário. sujeito de direito. Aí ele vai fazer o contrato com uma outra pessoa, né? Essa aqui foi boa. Vou até botar essa aqui de outra cor, só para deixar aqui. Para a gente lembrar essa aqui. Esse aqui não está errado, mas só essa aqui. Gosto de deixar assim marcado, que depois quando eu vou fazer a revisão, eu vejo rapidão. Ah, essa aqui é a pegadinha de todas. Aqui. Questão 37. Técnico Judiciário Administrativa 2015. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, comparando o princípio da publicidade absoluta, transparência sem espaço para excepcionalidades? Não, né? Vamos dizer que não. Interesse público, né? Sociedade, né? Segurança da sociedade. Cadê? Segurança da sociedade e do Estado, né? Você pode excepcionalizar. Indispensável. Vamos lá. Errado. Publicidade é princípio fundamental na administração pública. No entanto, este princípio não pode ser encarado de forma absoluta. Há exceções no âmbito interno da administração pública, em que não será necessária a transparência. Um destes casos de respeito à segurança da sociedade do Estado.
Então, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de seu interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas que o sigilo seja imprescindível, a parte final aqui. Professor, Fala. lembrando que é aquela coisa, nenhum direito ele é Absoluto. completo, né? Não é completo a palavra, pleno, né? Absoluto. Absoluto, pleno, Absoluto. né? Sebrasp STJ, técnico judiciário. Vamos mais duas, a gente para na 40. A impessoalidade é um princípio que norteia a administração pública, está intimamente ligado, afeta as licitações públicas? Correto, né? O objetivo da licitação pública é o quê? Você escolher uma empresa para prestar o serviço sem interesse pessoal, quem é o mais capacitado. A licitação é um mecanismo criado para assegurar, entre outras finalidades, que a administração não contrate de forma subjetiva. Em razão do princípio da impessoalidade, o ente público não pode ajudar um particular, contratando-o de acordo com o interesse pessoal de seus agentes. Ele deverá selecionar os contratados a partir de um procedimento objetivo. Questão 39. Acerca dos crimes contra a administração pública, julgo eu a seguir. A observância do princípio da legalidade pelo servidor público é o que determina a moralidade da administração pública, independentemente da finalidade do ato administrativo? Não, né? Essa aqui, independentemente, quebrou. Vamos lá. Pelo contrário, os princípios da legalidade e da moralidade se complementam materialmente. Veja o que diz Marcelo Alexandrino a respeito. Para atuar em consonância com a moral administrativa, não basta ao agente cumprir formalmente a lei, aplicá-la em sua mera literalidade. É necessário que se atenda à letra e ao espírito da lei, ao qual junte-se o ético. Não mais se tolera a velha e distorcida ideia de que o agente público poderia dedicar-se a procurar brechas na lei, no intuito de burlar os controles incidentes sobre a sua atuação e dessa forma promover interesses espúrios. Por essa razão, é acertado asseverar que o princípio da moralidade complementa ou torna ou toma mais efetivo materialmente o princípio da legalidade. Então, ele fala aqui, ó, observância do princípio da legalidade pessoal pública é o que determina a moralidade? Não, né? Que nem eu falei ainda agora, em vários casos a pessoa diz, não, estou fazendo legal. Mas isso não quer dizer que você está fazendo um ato que não é imoral. Entendeu? Então, nem todo ato que é legal, ele é moral. Na verdade, pode ter um ato imoral que mesmo assim ele seja legal. Né? Então, é esse tipo de situação que às vezes ocorre, muito menos agora, né? Que antigamente a pessoa, né, caía na imprensa, tinha toda aquela repercussão e a pessoa não revogava, não voltava atrás, dizendo, não, estou cumprindo todas as normas legais, mas claramente o ato é legal. Aí, nesse caso é que você perguntou, William, aí é um caso de ação popular, né? Julgue o item subsecutivo de acordo com os princípios que compõem o direito administrativo brasileiro. Vamos lá. A ação administrativa tendente a beneficiar ou prejudicar determinada pessoa viola o princípio da isonomia? Da impessoalidade da isonomia. Vamos ver o que ele fala. A questão é polêmica, na medida em que o princípio da isonomia está relacionado ao princípio da impessoalidade. No entanto, é possível afirmar que a ação administrativa tendente a beneficiar ou prejudicar determinada pessoa viola mais diretamente o princípio da impessoalidade, em sua acepção de finalidade, ou seja, uma ação que deveria visar o interesse público acaba sendo tomada para visar o interesse particular, qual seja, beneficiar um amigo ou prejudicar um de afeto. Ele botou errado. Mas daqui é polêmico, né? Porque a isonomia, para mim, é impessoalidade também, né? Vamos botar ela aqui, numa cor diferente aqui, que esse aqui é pegadinha. Mas tem que saber que a CESP, eventualmente, pode botar uma casca de banana. Entendeu? Isso aqui, ela... Daqui não era para estar errada, era para estar certo para mim, né? Porque a ação administrativa beneficia ou prejudica alguém, viola o princípio da isonomia, né? Mas ela está dizendo que seria aqui especificamente o princípio da impessoalidade, não da isonomia. Isonomia, o princípio da isonomia é tratar de forma iguais os iguais e de forma desiguais aqueles que são aqueles na medida da sua desigualdade. Vamos lá. A isonomia é você tratar os iguais que são iguais. Não é tratar todo mundo igual, é tratar os iguais que são iguais e tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, eu posso ter, inclusive na própria Constituição, dizer que a mulher vai ser assim e o homem vai ser assim. Você não fere o princípio da isonomia, porque você está tratando os desiguais na medida da sua desigualdade. Todo mundo acha que o princípio da isonomia é só tratar todo mundo igual. Não, não é isso.
princípio da isonomia é tratar os iguais de formas iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade, e tratar de forma desigual o cara na medida da sua desigualdade. Então, baseado nesse princípio, no conceito material do princípio da isonomia, que hoje as leis de cotas elas são constitucionais. Então, a lei de cota no serviço público, no concurso público, hoje tem a lei de cotas até na eleição da OAB, tanto para mulher quanto para pessoas negras e pardas, baseado no princípio, na aplicação material do princípio da isonomia, que surgiu, olha a loucura, esse conceito do princípio da isonomia surgiu justamente do racismo. Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu não sei o nome agora da pessoa, depois eu pego e posso mandar para vocês. Essa fala de tratar os iguais de forma iguais e os desiguais e de forma desigual a pessoa na medida da sua desigualdade veio para justificar, sabe o quê? O racismo, a escravidão. E hoje é usado esse conceito para justamente o contrário. Não sei se vocês sabiam disso, que essa fala é de um cara que estava defendendo, na realidade, a escravidão, entendeu? Ele achava que tinha que tratar as pessoas escravas de forma desigual. Feitiço Não virou quanto feiticeiro, hein? Quanto feiticeiro. Muito louco, né? Não sabia disso, não. Legal. Depois eu pego o nome da pessoa, quem é o nome da pessoa que falou isso. Ela estava defendendo o contrário, não o princípio da isonomia, estava defendendo o princípio da escravidão, que as pessoas poderiam ser escravas. Que é Professor, loucura. Vamos lá. Fala aí. ia pedir para o senhor lembrar de mandar o mapa da topologia constitucional, que é Vou mandar. aquele, tá? Vou Tá. lembrar. Obrigado mais Então, uma um vez. abraço aí, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, viu? Amanhã. Boa Amanhã. tarde. Amanhã Valeu, vocês Luiz, vão. um Amanhã vai ter uma confraternização de futebol da igreja. Alguém vai? Eu tô pensando em ir comer Pois churrasco. Tá barato, Eu tô 20 pensando em reais. ir também. Eu acho que Tô eu pensando, mas vou. eu queria jogar. Vamos lá, então, amanhã comer esse churrasco, 20 reais. Comer churrasco tá barato, carne tá cara. Pois é. O ruim é que a última vez que eu fui no churrasco da galera só tinha, na realidade, linguiça e pão. Não tinha carne, não. Valeu, a gente vai conversando aí no Valeu, WhatsApp. Um abraço, tchau. Beleza, Tchau. valeu, um abraço. Valeu, Luiz.